Fala família insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está bastante quente e também causou um certo pânico aí nos investidores, que é sobre a China ter quebrado a criptografia. Realmente, galera, essa notícia dá para assustar um pouco, mas precisamos entender o que realmente aconteceu e o que de fato pode afetar a gente nisso, tá bom? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, entender se dever de fato aí ficar com medo ou não, cara, já deixa o like aí que isso já ajuda a gente e bora para esse vídeo, mas também já compartilhe com o seu amigo para ele ficar entendido sobre o que está acontecendo no mundo cripto. Então essa notícia que foi publicada aí no dia 8, vulgo ontem, como hoje dia 9, né? Que foi que a China quebrou a criptografia utilizando computadores quânticos. Então essa notícia chamou bastante atenção do mercado, até alguns especuladores aí ficou com um certo medinho aí do que pode acontecer para o futuro do Bitcoin, mas a gente tem que entender o que realmente aí é verdade ou o que não é verdade e o que pode afetar a gente e o que não pode afetar a gente. Então antes de mais nada, precisamos entender o que é a criptografia. Então vale relembrar aí, galera, que a criptografia ela é o ato de embaralhar informações antes que elas sejam compreensíveis. Há um ponto que ela fica totalmente incompreensível. E a informação do que seja, galera, que seja dados criptográficos, como a gente vê no mundo cripto, por exemplo, e também informações como dados de banco, dados de hospitais, por exemplo, que são muito importantes até um ponto que ele seja totalmente incompreensível. E a vantagem desse ato aí, que é de tornar a informação compreensível e incompreensível, é que a gente pode transmitir ela ou até mesmo levar até um lugar, levar adiante por meios inseguros, tá bom? Sem receio de que alguém roube aí a informação que está contida lá dentro. Então isso pode ser aí de que quer que seja do tipo de criptografia. E existem outros tipos de embaralhamento de informação, por exemplo, como se fosse o código Morse, que você fica pip, 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 que é um meio de dificultar que ou informantes aí que não conheçam o código Morse escute a informação com clareza. Então esse é um meio de embaralhar, claro que não é criptografia, mas é só para você fazer uma certa semelhança aí, tá bom? E esse tipo de criptografia, galera, que a gente vem comentando de embaralhar informações, ele existe há muito tempo mesmo, desde antes de Cristo. Os espartanos aí carregavam tipos de tubetes criptográficos, tá bom? Que é como se fosse papiros aí enrolados com letras diferentes que só poderiam ser decifradas quem tinha um tipo de dispositivo específico, que é como se fosse um cilindro, que aí você tornaria essa informação aí que foi embaralhada em uma informação compreensível, tá bom? Então esse foi um dos primeiros tipos de criptografia mecânica, como vocês puderam ver aí na imagem aí que eu mostrei para vocês. Então é esse tipo de criptografia mecânica aí que só poderia ser decifrado com esse tipo de cilindro em específico, que só com isso o texto ilegível a gente conseguiria compreender. Mais tarde depois, certos tipos de marceneiro aí com tempo suficiente aí para criar vários cilindros de tamanho específico, por tentativa e erro, uma hora aí ele ia acertar e quebrar esse tipo de criptografia. E podemos dar um exemplo aí não tão antigo de outro tipo de máquina criptográfica também, que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Que era um eixo que aplicava aí a comunicação criptográfica através de uma máquina chamada Enigma, tá? Que ela embaralhava as informações até um ponto de ficar incompreensível, que somente quem tinha outra máquina Enigma que conseguiria decifrar essa informação. E o bacana e interessante é que essa máquina Enigma aí, ela não possuía um único jeito ou um único cilindro, como demos no outro exemplo por aí, que seria capaz aí de decifrar esse enigma. Ela possuía mais de um jeito de embaralhar, que era esse eixo que comentei para vocês, que era capaz de mudar a ordem criptográfica aí diariamente, dificultando muito essa coisa de quebra de criptografia. E a complexidade era tão grande para quebrar essa criptografia da Enigma que aliados aí patrocinaram a criação de uma máquina para quebrar essa criptografia utilizando a base da computação moderna aí que a gente já conhece hoje. E o criador aí foi o Alan Turing, tá bom? Que criou a máquina de Turing e inclusive essa história aí vocês podem acompanhar em um filme que tem no Netflix aí que chama Jogo da Imitação, que é um filme bastante interessante aí se vocês querem conhecer um pouquinho sobre essa história aí
aí da Enigma, dessa máquina criptográfica que o cara conseguiu quebrar, realmente é bastante interessante. E só para não perder o fio da meada, a quebra aí dessa máquina criptográfica, dizem aí que foi um fator determinante aí para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem a noção aí do que uma quebra de criptografia já conceituada aí como a Enigma era, pode acontecer. Pausinha rápida, família, só para relembrar vocês que a partir de amanhã, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, estaremos trazendo 3 dias de muito conteúdo gratuito sobre DeFi para vocês. Nossas estratégias que fazem a gente rentabilizar as criptomoedas até mesmo na baixa, que você não pode perder. Então acompanhe, link aqui na descrição. E é claro que hoje é diferente, né, galera? A criptografia moderna é muito mais sofisticada aí do que na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Hoje mesmo, essa máquina Enigma, só para vocês terem uma noção, um computador aí conseguiria quebrar a criptografia dela em aproximadamente aí 10 minutos. Para você ver como avançou a tecnologia a tal ponto disso. Então, hoje a tecnologia moderna já mudou muito de um ano para cá, que no caso aí foi de anos para cá, como foi a máquina Enigma para os computadores modernos. E galera, não é à toa que a tecnologia moderna aí trouxe esse processo de criptografia. Hoje, na criptografia moderna, utilizamos uma estratégia aí particular chamada de criptografia assimétrica. É claro que eu não vou entrar tanto em termos técnicos desse tipo de criptografia, que não é nem esse o intuito, porque deixaria também um vídeo muito cansativo, mas essa criptografia é impossível aí de ser quebrada por qualquer computador da atualidade, a não ser pelos futuros computadores quânticos. Então não é à toa que essa notícia aí choca um pouquinho e até assusta, porque não é só o Bitcoin aí que está em perigo. No caso, vendo essa notícia aí, a gente pode ter toda a internet e sua segurança aí colocada em jogo, tá bom? E não só a internet quando a gente fala disso, é sistema global financeiro, governamental e também de saúde, que hoje emprega qualquer tipo de criptografia como a gente vê hoje. Então, dado esse condado de informações aí, agora precisamos entender que de fato é verídico nessa informação aí dos chineses, tá bom? Então, hoje o principal algoritmo aí de criptografia assimétrica, como comentei com vocês, que é utilizado hoje é o RSA, tá bom? Que chama Rivet Samir Ademar, tá bom? Que foi batizado aí com os nomes dos seus criadores. Mas para deixar mais simples de entender, vamos continuar chamando aí de RSA, tá bom? Ele pode ser utilizado em diferentes níveis de dificuldade, tá bom? Você pode pensar em algo parecido com uma senha de internet, como a gente vê aí, até mesmo senha do Facebook, sua senha do Instagram, uma senha mais longa aí, inúmeros caracteres, caracteres diferentes, arroba, tudo diferente, a mais difícil de adivinhar, mas também dá mais trabalho de digitar, não é mesmo? Ou seja, com o RSA aí de dificuldade muito alta, ele é muito seguro, mas também aí exige muito poder computacional. É a mesma analogia que a gente deve utilizar. Então, se a gente cria uma senha quase impossível aí da gente lembrar e digitar, fica muito mais difícil aí até mesmo da gente tá lembrando, e para um computador para quebrar é a mesma situação. Um RSA permite aí você criar essa dificuldade muito grande que até mesmo os computadores convencionais não conseguem aí quebrar. Então eu não sei se ficou claro para vocês, galera, mas só pra gente entender. Isso daí é aquele jogo de gato e rato. A tecnologia avança, esses poderes de quebra criptográfica também avançam, mas com isso a tecnologia continua avançando. Então a gente viu aí aqueles papéis de papiros, com aqueles tubetes que eu falei para vocês, onde o marceneiro consegue quebrar a criptografia. Logo depois surgiu outro processo de criptografia mais difícil, que seria a máquina Enigma, mas logo depois com as atualizações aí computacionais que foi quebrado, também as novas criptografias aí estão quase sendo impossíveis de ser quebradas e logo depois serão quebradas também. Mas é isso que a gente tem que pensar, galera, se até lá, como que a gente também não vai ter computadores quânticos minerando Bitcoin, por exemplo? Então é isso que a gente tem que pensar também. E só para vocês terem noção, galera, hoje temos Bug Bounties. Para quem não entende o que é Bug Bounties, são prêmios por bugs, tá bom? Mas o que seria isso? Seria uma premiação para você encontrar uma falha no sistema. Então só para a gente entender, uma quebra criptográfica dos protocolos de ouro aí de criptografia, que são o RSA 1024, o RSA 2048, existe aí recompensas de $100 mil e $200 mil para quem quebrar essa criptografia, para você ver o nível da dificuldade. E o máximo que teve de quebrado até hoje foi o padrão RSA 829, que teve o prêmio aí de $75 mil aí pela quebra dessa criptografia. E de acordo, galera,
galera, com os próprios chineses. Eles estão alegando que o que eles quebraram não chega nem perto desse nível de dificuldade, tá bom? O que eles possuem, na verdade, aí é como se fosse um protótipo que, teoricamente, com os avanços da tecnologia aí, com a plenitude e também a atualização desses computadores quânticos que estão por vir, um dia eles podem chegar lá e talvez quebrar a criptografia. Mas é como que eu falei, galera, quem dirá que a gente também não se atualizou mais a criptografia? Então, só um resumão, galera, não temos ainda motivo para nos esperar, correr, gritar, falar que o Bitcoin acabou, porque realmente, galera, a dificuldade desses RSA, como eu falei para vocês, elas praticamente dobram de um para outro. O RSA 1024 é muito inferior que o RSA 2048 e o RSA 829, por exemplo, ele é muito mais inferior do que esses outros protocolos de criptografia. Então, eles vão demorar muito para chegar, mas a nossa tecnologia também continua atualizando. Então, vamos ter que esperar muito aí a evolução dos computadores quânticos para que eles ainda comecem aí a causar uma coceirinha aí nessa quebra de criptografia. Mas reforçando, galera, quem dirá que também não utilizaremos computadores quânticos convencionalmente e lá para frente vai ter a quebra da criptografia que foi criada por computadores quânticos e depois a quebra e assim vai, galera. É aquela corrida de gato e rato que nunca vai parar, porque esse é o avanço tecnológico que a gente tanto ama e que traz tantos frutos bons pra gente, né, família? Mas espero que tenha gostado aí desse vídeo de hoje, galera. Esse vídeo de hoje bastante informativo, só para acalmar aí os ânimos da galera, que tem muita gente aí tirando os cabelos por conta dessa informação. Mas também aí, vamos de notícia boa, que amanhã já começa o nosso desafio DeFi. Nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, estaremos com vocês aí trazendo muito conteúdo sobre DeFi de forma gratuita. Então aqui na descrição você já encontra o link para conseguir mais informações e acompanhar nosso desafio DeFi. Então um forte abraço, família, e falou!